Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o estudo. Boa noite, pessoal que está em casa também assistindo. Hoje nós vamos começar o livro de Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses foi escrita entre 50 e 51 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele estava em Corinto. Então Deus usou Paulo para escrever esse livro juntamente com Silas. Outra versão vai dizer Silvano, mas Silas e Silvano é uma variação do mesmo nome, tá? E Timóteo. A cidade de Tessalônica ficava na antiga Macedônia, hoje pertence à Grécia, e hoje essa cidade ela é chamada de Salônica, tá? Ali a localização dela. Então tem algumas fotos aí da cidade. Ela foi fundada em 315 a.C. por Cassandro da Macedônia, que pôs esse nome na cidade por causa da esposa dele, que chamava Tessalônica. Ela era filha de Filipe II da Macedônia, irmã de Alexandre o Grande. E era uma cidade muito próspera, localizada em uma importante rota comercial. Então, está ali hoje, só que com o nome de Salônica. Começando então na Bíblia, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre Paulo começa dizendo que ele está escrevendo, com quem está junto na hora que ele está escrevendo. Sempre ele tinha mais alguém. Geralmente alguém escrevia e ele ditava a carta. E também sempre fala da graça e da paz. A graça de Deus que nos alcança e que concede a nós a paz com Deus, a reconciliação. Hoje somos filhos de Deus. Então por essa graça nós temos acesso a Deus. Por essa graça nós temos paz com Deus. Dos versos 2 a 10, a gente vai ler daqui a pouco. Mas no modo geral vai falar como que eram essas pessoas que criam em Deus, que ouviam a mensagem, criam no Senhor, ali na cidade de Tessalônica. Versos 2 e 3 primeiro. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, eles tinham, primeiro fala uma fé operante. A fé verdadeira, ela produz alguma coisa, ela não é inerte, ela não é morta. Então, aquele que realmente crê, essa fé produz alguma coisa na vida dele. A pessoa age de acordo com a fé que ela tem. Tinha um amor abnegado, ou seja, eles abriam mão de coisas que eles queriam ou que achavam, pelo bem de estender a mão ao seu próximo, de andarem juntos, unidos, deixando de lado certas picuinhas, buscando o bem maior. Eles tinham uma esperança firme em Cristo Jesus. Pelas promessas que Deus dá, pelo que a palavra diz, eles firmavam a sua fé naquilo que Deus diz, e a esperança deles não era uma esperança vazia, mas firme. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E eles eram amados de Deus. Veja que só nesse comecinho já fala de coisas bem importantes. E vamos trazer isso um pouquinho para nós. Vamos pensar como está a nossa fé. Ela é operante? Ela produz algo? Como está o nosso amor? Será que estamos dispostos a abrir mão? Será que estamos estendendo a nossa mão? E a nossa esperança está firme no Senhor? Será que nós entendemos o amor de Deus nas nossas vidas? Será que nós entendemos a grandiosidade de ter um Deus maravilhoso, que é nosso Pai e que nos ama? Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder,
no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Veja que a palavra que eles receberam, que produziu essa fé, esse amor, e que fez com que eles pudessem entender que são amados do Senhor, que fazia com que eles tivessem essa esperança firme, essa palavra, quando chegou para eles, foi assim, no poder do Espírito. Lembra que em Romanos 1, a gente estudou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quando ia descer o Espírito Santo, Jesus disse, olha, vocês vão esperar em Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito Santo. E diz assim, recebereis o poder do Espírito Santo. E a palavra ali no original é dínamos. De onde vem? Dinamite. Aquela explosão no poder do Espírito. Ou seja, o Espírito usa a palavra para nos convencer do pecado. É o Espírito que usa a palavra para nos fazer entender a mensagem de Deus e nos render aos pés da cruz. E era em plena convicção, não era uma mensagem, acho que é assim, pode ser assim. Não, era convicta, porque a mensagem que mudou a vida de Paulo podia mudar a vida deles. Será que nós entendemos que a mensagem que nós recebemos e transformou nosso viver pode transformar a vida das pessoas ao nosso redor? E com o testemunho de vida, Paulo se portava de uma forma que fazia com que a mensagem fosse autêntica, ou seja, ele vivia a mensagem que ele pregava. Se nós queremos que as pessoas entendam o Evangelho, não basta termos argumentos bons. Nós precisamos da ação do Espírito para convencer aquela pessoa. Mas também nós precisamos ter convicção da verdade do que nós cremos. E nós precisamos ter um testemunho de vida que faça com que as pessoas se interessem por essa mensagem. Versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Veja que lá no capítulo 17 de Atos conta como foi que a mensagem chega em Tessalônica. Eles tinham saído de Filipos, onde tinha sido preso, açoitado. Agora chega em Tessalônica, também veio um pessoal, veio um grupo dos judeus, tumultua, se junta a pessoas de má índole para causar um tumulto. E aí Paulo tem que sair escondido. Gerson foi preso ali e teve que pagar fiança para sair por causa que criaram um tumulto muito grande. Ou seja, a palavra chegou no meio de muitas tribulações, porém eles estavam imitando o Senhor, ao ponto de ser exemplo na vida dos outros. Vos tornastes o modelo para os outros, no verso 7 diz isso. Receberam em aflição, lutas, mas transmitiam a fé viva que mudou suas vidas, servia de modelo, de exemplo para as outras pessoas. Verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Ele disse que, olha, vocês têm uma fé que não somente é falada, serve de exemplo para as pessoas, isso mostra uma maturidade, que eu não preciso chegar e acrescentar mais nada nesse sentido. Por quê? Vocês têm uma fé firmada na verdade do Evangelho. E vocês têm uma maturidade ao ponto de servir de exemplo para as outras pessoas. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja que eles serviam outros ídolos. Eles iam atrás, talvez, de Diana, embora era mais forte isso em Éfeso, de outros deuses que os gregos seguiam. Por exemplo, em Atenas tinha um lugar que tinha uma estátua para tudo que é ídolo. Eles seguiam ídolos, seguiam deuses, seguiam seres, pessoas que viveram ou seres tirados do nada, mas chegou uma hora que eles entenderam a mensagem do Evangelho. E eles se convertem, ou seja, eles mudam de direção.
Você está indo numa reta e diz convergir à direita, e você vai pegar e virar à direita. E aquelas pessoas, ao verem a verdade, eles param de seguir os ídolos e se convertem, viram na direção de Cristo. E aí fala que eles se convertem dos ídolos mortos para um Deus vivo e verdadeiro. O Deus que nós queremos, o Deus que a palavra nos apresenta, não é um Deus morto, não é um Deus distante, não é um Deus duvidoso. É um Deus verdadeiro, tudo que ele diz é verdade, tudo sobre ele é a mais absoluta verdade, e ele é vivo, ele é atuante, ele não está morto, ele está vivo e trabalha nas nossas vidas, fala aos nossos corações pela sua palavra, podemos ter comunhão com ele, podemos chegar na presença dele, somos amados por ele. Nunca se esqueça que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E se você ainda tem dúvida, se você ainda não sabe o que você é, chega o ponto de conversão onde você tem que olhar e dizer o seguinte: eu quero continuar nesse caminho ou eu quero convergir para servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar seu Filho no céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Veja que eles aguardavam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda do Senhor, aguardar, ansiar por ela, ansiar pelo encontro com o Senhor. Paulo disse, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele queria chegar até Cristo. Isso está em Filipenses 1. Em Filipenses 3 ele disse assim: a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o Salvador. Ou seja, os nossos olhos estão fitos nele. Colossenses, que a gente estudou na semana passada, capítulo 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Versículo 10 ainda fala: Cristo nos livra da ira vindoura. É certo que esse mundo uma hora vai receber o castigo, como aconteceu na época de Sodoma e Gomorra, como aconteceu na época de Noé. Mas se nós confiamos em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos livra da ira vindoura. Deus chegou para Noé e falou: está a arca aqui. Ele creu, construiu a arca, entrou dentro da arca, foi salvo da ira naquela época. E Deus está falando para nós que se nós entramos em Cristo, se nos convertermos dos ídolos para Jesus Cristo, se servirmos o Deus vivo e verdadeiro, nós temos a confiança de que Cristo nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versos 1 e 2. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Veja que em Filipos foi aquela grande dificuldade, em Atos capítulo 16 está escrito isso. Mas no meio daquela dificuldade, no meio dos açoites, o sofrimento, a dor, na cadeia, na humilhação, Paulo louvava a Deus. E aí aquilo mexe com o coração de um carcereiro que se converte, ao ponto dele chegar e virar para Paulo e falar assim, Paulo e Silas, no caso, que estavam juntos, Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E aí ele responde o quê? Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Mas no meio do sofrimento, das lutas, eles poderiam ter se acovardado e pensar assim, poxa, eu vou ir com mais calma aqui, porque lá a coisa foi difícil. Eu não quero apanhar de novo. Eu não quero ir para a cadeia de novo. Mas não, muito pelo contrário, eles não deixavam de anunciar o Evangelho, não se deixaram levar pelo medo e ousadamente falavam daquela mensagem que pode transformar vidas. Versículos 3 a 12 vai falar como foi essa mensagem que ele pregou. Então o 3 e o 4 vai falar como que foi essa mensagem. 3 e 4. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Veja que ele pregou, ele viveu e pregou de uma forma real. Não foi com engano, não foi com impureza, não foi com maldade. Pelo contrário, não procurando agradar aos homens, mas agradando a Deus.
Muitas vezes nós nos perdemos no desejo de alcançar a aprovação humana. Muitas vezes nos perdemos por querer que as pessoas reconheçam. Mas nós temos que pregar a mensagem que agrada a Deus. Goste as pessoas ou não gostem. Mas a verdade não pode ser vendida. A verdade não pode ser negociada. Hoje muitas pessoas pregam o que os outros querem ouvir. Por isso que enche os lugares quando você diz que você vai ficar rico, vai ser curado, tudo vai ser bom para você. Mas quando Deus fala que muitas vezes a gente sofre aflições, quando Paulo vai para a cadeia por causa da mensagem essa, muito sofre, general. Mas o nosso desejo deve ser agradar a Deus e não aos homens. Versículo 5. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele fala assim, Deus é testemunha que eu não usei palavras de bajulação. Eu não falei só aquilo que vocês iam gostar de ouvir. Eu falei a verdade. Em nenhum momento eu quis ganhar, ter algum benefício financeiro em passar essa palavra para vocês. Deus é testemunha que eu passei a mensagem porque ela faz a diferença nas nossas vidas. Porque ela é viva, porque ela é real, porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo que transforma vidas. E aí eu vou falar da mensagem dele, sem bajular os outros, sem interesse social, sem interesse político, sem interesse financeiro. Porque a verdade de Deus não pode ser diminuída e colocada nessa caixinha. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser os pesados, como os apóstolos de Cristo. Tá. Eles não buscavam a glória dos homens. Aquela coisa, o grande homem de Deus. Não. Nós temos que engrandecer o grande Deus. Se alguma coisa temos, é porque Deus nos deu. Paulo foi o que foi porque ele tinha o seu pé no chão. Ele não se deixava exaltar. Ele não se deixava levar pelos elogios. Ele não queria ser alguém importante. Ele queria simplesmente ser aquele que serve o Deus vivo e verdadeiro. Versículos 7 a 9. Mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque ereis muito queridos a nós. Porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do vosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Veja que a mensagem que ele transmitia era a mensagem viva e verdadeira, mas não era somente palavras, mas eles entregavam a sua própria vida em amor e abnegação para que as pessoas pudessem conhecer a verdade. Muitas vezes as pessoas vão nos ouvir por ver a maneira como nós vivemos. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós, ver como é a nossa vida e aí, a partir disso, estar dispostas a ouvir essa mensagem. A mensagem para aquelas pessoas foi transmitida em palavras vivas, verdadeiras, não baseadas em elogios humanos, não baseadas em bajulação ou interesse. Uma mensagem dentro do que Deus havia dado. E uma atitude daquele que pregava, de transmitir essa mensagem com verdade e com amor. Entregando a própria vida, se dedicando às pessoas para ajudá-las, para que elas viessem ao conhecimento da verdade. Verso 10. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensível vos portamos para convosco, os que crestes. Então ele fala assim, olha, a nossa conduta no meio de vocês foi irrepreensível. A nossa maneira de viver, de nos portar, serviu para autenticar essa mensagem. Porque quando a gente vive uma vida errada, faz com que a mensagem caia no descrédito.
Quem vai querer ouvir aquele que fala de uma salvação que muda vidas, mas ele vive pior do que os outros? Então Paulo fala, a mensagem é verdadeira, mas a conduta deve ser um referencial para que as pessoas olhem e possam ouvir essa mensagem. Versículo 11. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o Pai fez a seus filhos. Ele fala, a pregação foi em amor. Foi de um relacionamento como um pai para com o filho. Na hora de falar, na hora de exortar, na hora de corrigir, era sempre buscando o crescimento, o amadurecimento. Sempre no amor de um pai querendo cuidar de um filho e querendo o melhor para o seu filho. Uma atitude irrepreensível, uma maneira de transmitir em amor de uma verdade que não muda nunca. Versículo 12. Para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja que tudo isso que foi feito, a exortação, o consolo, foi com o objetivo que eles vivessem de um modo digno de Deus. Que a conduta deles fosse transformada. A mensagem que os salva do inferno, a mensagem que os tira das trevas, a mensagem que os tira do engano de seguir ídolos que não podem fazer nada por eles e os leva ao Deus vivo e verdadeiro. Essa mensagem faz com que eles vivam de um modo digno. Mensagem de Deus tem que transformar nossas vidas. Verso 13. Para que vos andasseis. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Veja que a palavra, quando a gente acolhe a palavra, quando a palavra entra nas nossas vidas, fala que ela opera em nós de modo eficaz. A gente lembra, quando pensa nisso daqui, em textos como o de Efésios, que fala, por exemplo, no capítulo 4, aquele que roubava não rouba mais, mas trabalhe para ter com que ajudar até o seu próximo. Aquele que mentia agora fala a verdade. Ou a gente vai para a parábola do semeador, quando Jesus fala dos tipos de terra, o tipo de coração duro, aquele que não deixa a palavra entrar, o coração que tem os cuidados do mundo, está tão preocupado com as coisas do mundo, em ganhar dinheiro e ter as coisas, que não deixa a palavra frutificar na sua vida. Ou aquele que teme a perseguição, quando começa o pessoal perseguir, ou ridicularizar, ou criticar, ele desanima. Ou aquele que deixa a palavra entrar no seu coração e produzir o fruto que precisa. 30, 60 ou 100 por 1. A palavra, quando entra no coração, quando é acolhida no coração, ela opera em nós de forma poderosa. A transformação de Deus começa de dentro para fora. Os versos 14 a 16 fala da perseguição que os judeus fizeram contra o Evangelho. E ele cita em 3 lugares. No verso 14, fala da situação que ele passou lá em Tessalônica. No verso 15 fala que eles chegaram a matar os profetas e matar até o próprio Senhor Jesus, gritando crucificam. E aí vamos ler o 16 agora. Nos impede de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Veja que o fato deles perseguirem o Evangelho fez com que caísse o castigo de Deus sobre eles. Alguns anos depois disso, cerca de 20 anos depois, Jerusalém é totalmente destruída. Quando Tito, o general romano, invade Jerusalém, destrói e não sobra pedra sobre pedra. Quando os judeus gritavam para Pilatos, crucificam, chega uma hora que eles dizem o seguinte: caia sobre nós o sangue dele. Ou seja, a ira de Deus veio sobre eles pela rejeição que tiveram da pessoa do Salvador, da pessoa de Jesus Cristo. Versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, parados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces,
com grande desejo. Por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Paulo tinha um desejo de visitá-los pessoalmente, mas surgiram situações de perseguição que impediram ele de ir até lá. Por isso que ele coloca Satanás o impediu, porque as circunstâncias se fecharam ao ponto de ele ser impedido de realizar aquilo que ele desejava realizar. Versículos 19 e 20. Porque qual é a vossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria. Paulo diz o seguinte: a minha alegria é ver vocês que creram em Cristo, estão andando no caminho de Deus, servem de exemplo para as demais pessoas, são amados por Deus e estão servindo Deus vivo e verdadeiro. A recompensa que eu tenho não é dinheiro, não é reconhecimento, não é glória dos homens. O reconhecimento, a alegria que traz de eu continuar servindo a Deus é ver que pessoas estão sendo transformadas pela mensagem do Evangelho. Então a minha alegria é ver vocês servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Capítulo 3, versos 1 e 2. Pelo que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Veja que ele não pôde ir, mas manda Timóteo. Para quê? Para que haja conforto. A versão ali diz consolidar, outra fala confortar, confirmar, exortar. Então assim, o conforto, a exortação, a confirmação vem através da comunhão. Porque nós, ouvindo a palavra um com o outro, uma hora você está animado, se anima, o outro que está desanimado. Uma hora alguém está precisando de uma palavra e você lembra um versículo da Bíblia que anima aquela pessoa. A comunhão, o fato de querermos e procurarmos andar juntos, faz com que um ajude o outro em conforto e exortação. Que é ensinamentos, às vezes é uma correção, mas às vezes o ensinamento mostrar o caminho. Versos 3 e 4. Para que nenhum homem se comova por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu e vos o sabeis. Veja que enquanto estivermos nesse mundo, a gente não pode se iludir. Haverão tribulações. Às vezes as tribulações são as normais do dia a dia. Um problema financeiro, uma discussão de uma situação, às vezes um problema de saúde. Mas muitas vezes as aflições vêm por fora. Pessoas às vezes querendo minar a sua fé, querendo ridicularizar você. Você tenta falar da palavra, a pessoa tenta te diminuir. A pessoa tenta cortar para que você não fale da palavra. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos passar por aflições. Coisa tranquila, mar de rosas é só no céu. Apesar que a Bíblia diz que na Nova Jerusalém não vai ter mar, né? Então, mas ter a tranquilidade, o descanso é só na presença de Deus. Porque enquanto estivermos neste mundo, haverão lutas e dificuldades. Aquele slogan, pare de sofrer, nem sempre é verdade. É claro que quando nós corremos para o Senhor, nós encontramos nele refúgio, ânimo, abrigo e ajuda para passar pelas adversidades. Mas enquanto estivermos nesse mundo, haverão aflições. Versos 5 até 7. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-vos saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e que, como sempre, tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nos também de vós ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia, pela nossa fé. Veja que Paulo falou assim: eu estava preocupado com vocês. Eu sei que vocês estavam passando por momentos difíceis. Eu sei que vocês passaram por grandes aflições.
E eu estava preocupado como vocês estavam no meio disso. E Timóteo foi para ajudar, para chegar e trazer conforto e ânimo para vocês. Só que ele voltou animado de ver como vocês estão firmes. E eu fico feliz de ver que vocês estão firmados, mesmo em face às lutas. Veja que a nossa firmeza não é porque tudo vai bem. A nossa firmeza não é porque não temos problema nenhum. A nossa firmeza está na palavra de Deus, na verdade de Deus, nas promessas de Deus, no relacionamento com Deus, num Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Em sermos amados por Deus. É isso que nos firma. Não importa se os dias são bons ou se os dias são maus. Não importa se estamos alegres hoje ou as circunstâncias nos fazem chorar. É isso que nos mantém no meio das lutas pelas quais passamos. E aquelas pessoas continuavam pela fé, firmes mesmo em face às adversidades. Versículos 8 a 10. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Veja que ele fala o seguinte: agora vivemos, quer dizer assim, ele não está morrendo, ele está dizendo assim, o fato de eu saber que vocês continuam firmes me traz um alento. Eu vivo com menos peso sobre os meus ombros, porque eu vejo como Deus tem trabalhado na vida de vocês. Eu tenho o desejo de ir aí, de ajudar vocês a saber mais da palavra de Deus, a conhecer mais coisas sobre Deus. Como Paulo disse para os Filipenses no capítulo 3, ele fala o seguinte: olha, a gente tem que andar de acordo com aquilo que a gente conhece. E que as coisas Deus vai acrescentando e a gente vai conhecendo mais, e aí a gente vai tendo responsabilidade de andar à luz daquilo que nós aprendemos. Mas, o que acontece? Às vezes nós temos aquele processo de aprendizado. E Paulo fala, do que vocês sabem, vocês estão vivendo. Não tem o que acrescentar para vocês estão firmes. Porém, tem muitas verdades da Bíblia que vocês podem aprender e continuar crescendo. Ou seja, pelo ensino da palavra é que nós permanecemos firmes e somos aperfeiçoados. Por isso é importante continuarmos estudando. Por isso é importante ouvir a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, porque ela vai nos firmar, vai aperfeiçoar a nossa vida. Versos 11 e 12. Ora, o próprio Deus e nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, dirija nosso caminho até vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns com os outros, e para que com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Veja que firmados na palavra, aperfeiçoados por essa palavra, que o Senhor nos ajude a amar e crescer e aumentar em amor. Deus é amor. Então que esse amor se reflita. Que a gente, no relacionamento com o nosso Pai, com um Deus vivo e verdadeiro, que nos ama muito, porque somos amados de Deus, nos ajude a cada dia mais a amar o próximo, exercer amor como reflexo do atuar de Deus nas nossas vidas. Versículo 13. Ao final, ele pode estabelecer aos vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, vosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Veja que nosso coração tem que estar firmado na palavra. E isso vai produzir em nós uma vida dedicada a Deus. Santidade é o quê? Uma vida dedicada a Deus. Dia a dia eu procuro viver de uma forma que agrada a Deus. E isso vai fazer com que a minha conduta seja diferente. E no dia que Cristo vier, eu vou estar preparado, eu vou estar isento de culpa, eu me encontro com ele sem estar passando vergonha. Imagina só, Jesus chegando e de repente naquela hora eu estou xingando meu vizinho. Ou a minha mulher, ou a mulher ou o marido naquela hora. Não quer dizer que não vai subir, mas vai passar vergonha, né? Sabe aquela coisa quando o marido e a mulher estão discutindo feio? E começa, grita daqui, grita dali. E aí você fala, por que vocês estão gritando? O sangue sobe, não dá para se controlar. Mas você está naquela gritaria,
toca a campainha, a gente faz o quê? Oi, tudo bom? Ou toca o telefone, alô? Então como que a gente não consegue se controlar? Quando vem um fator externo, quando a gente vê alguém e a gente pensa que vai passar vergonha por aquilo, a gente se acalma para não passar vergonha. E aí está falando, vamos viver de uma forma para que, como quando o Senhor vier, a gente não tenha vergonha. Vamos pensar que a nossa conduta deve ser a tal ponto para que, se Cristo estiver voltando agora e eu encontrar com Ele, eu não vou passar vergonha. Então, vamos ter o coração firmado no Senhor para viver em santidade e sermos isentos de culpa. Capítulo 4, versos 1 e 2. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Veja só, você ouve como deve andar. Aí ele fala, assim ande, progredindo na maneira de viver e agradar a Deus. Então, a gente ouve como deve ser. Mas a gente não deve ser só ouvinte da palavra, mas praticante. A gente vai ver isso quando estudar Tiago, capítulo 1. A gente viu isso quando Jesus fala no Sermão do Monte, que ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Aquele que ouve a palavra e as pratica é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. E aí ele está falando, vamos progredir na maneira de viver e agradar a Deus. A gente ouve e a gente pratica aquilo que a gente ouve. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Veja que tem alguns lugares que a gente vê a vontade de Deus é que a gente ande no Espírito. Agora aqui ele vai focar até o verso 12 sobre a conduta, até o 8 sobre a conduta moral e do 9 ao 12 sobre amor. Mas ele vai falar o seguinte, como que a gente vai viver uma vida que agrada a Deus? Então vamos nos santificar, vamos nos dedicar a Deus. Aí ele começa a falar como? Uma das formas é se abster da imoralidade sexual. Fornicação, porque tem tradução que fala prostituição. Aí alguém fala, não estou me prostituindo. Mas a fornicação é qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, eu vou me dedicar a Deus e não aos desejos carnais. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é corpo, tá? Que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação, ou seja, dedicado a Deus, e honra. Lembra que quando a gente estudou Romanos 6? Romanos 6 fala o quê? Que não ofereçais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, fala que a gente foi comprado por um preço. Então a gente deve santificar a Deus, deve dedicar a Deus, deve entregar para Deus o nosso corpo, porque fomos comprados por um grande preço. E a gente deve fugir desse tipo de coisas que a gente faz o pecado usando o corpo para pecar. Vamos usar o corpo para glorificar a Deus e não para pecar. Então devemos saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. O corpo nosso é muito precioso para estar sendo jogado para tudo que é lado por aí. Versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, paixão de concupiscência. Concupiscência é desejo. A outra versão diz assim, um desejo lascivo, que é sensual. Não o desejo de sensualizar. Veja que fala da conduta, da prática da imoralidade, uma prática sexual, e fala da conduta que pode induzir a isso. Porque às vezes a pessoa não pratica, mas se insinua. E aí isso também deve ser tirado. O meu corpo pertence a Deus, não está por aí para ser objeto de desejo dos outros. Versículos 6 a 8. Que nenhum homem oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para imundícias,
mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Veja que ele fala, ali no versículo 6, ele fala, ninguém defraude ninguém ou engane ninguém. Agora, isso funciona em todas as áreas e se aplica a todas as áreas. Mas como o contexto está falando da área moral, e o verso 7 já fala da área moral também, existem maneiras de a pessoa defraudar o outro por uma prática onde ela se insinua ou sensualiza e leva o outro a pecar. Isso também é defraudar. E aí ele fala, nenhuma forma a gente deve defraudar o outro, enganar, prejudicar, levar o outro a pecar, mas sim procurar viver uma vida longe da impureza, da imundícia, mas uma vida dedicada a Deus. E aí o verso 8 fala assim, se você rejeita isso, você não está rejeitando o que o Paulo está falando, não está rejeitando o que os homens estão falando, você está rejeitando a Deus e o Espírito de Deus que habita em você. E aquela coisa, ele habita em mim, onde eu levar esse corpo, eu estou levando ele. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos comprados por preço. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, agora não devo usar o meu corpo para quê? Para desagradar a Deus. Para fazer coisas erradas. Para defraudar alguém, para sensualizar, para viver em práticas sexuais ilícitas. É uma vida dedicada a Deus em todas as áreas. O corpo, a alma e o espírito. A minha conduta financeira, a minha conduta de lidar com meu vizinho, a minha conduta dentro da minha família, a minha conduta moral deve ser uma conduta de acordo com a palavra de Deus, dedicada a Deus. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.